Então, se eu estiver na escuridão mais profunda, eu sou a vida encarnada. Se eu sou a vida encarnada, eu não preciso ter medo desse escuro. É impossível ficar sozinho num quarto escuro comigo dentro. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Alegria da gente estar aqui gravando hoje à noite. Um convidado tão especial. Aqui, recebendo pela primeira vez na nossa casinha, no nosso estúdio. Né? Muita honra, meu irmão Caio Rajari. Meu irmão. Como você prefere que te fala? Caio Rajari é bom. Caio Rajari. Eu acho que o composto fica bonito, mas é uma honra estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite. E Caio significa alegria. Rajari, Ajauri, que é Ajauri na nossa conversa, que é Ajauri para quem estiver ouvindo. E essa daí já é uma boa pergunta, né? Pra começar do Caio Rajari, qual você prefere? Eu nem perguntei antes, né? A hora que eu fui te chamar, eu fiquei assim, opa, e agora? Mas estamos em casa, né? Sim. Mas fica à vontade, tanto Caio quanto Rajari. Que legal, muito bom. A gente vai falar sobre o poder da expressão, né? O poder da expressão, né? E nada melhor do que escolher essa pessoa incrível, extraordinária, assim, que a gente admira muito o seu trabalho, irmão, assim, de verdade. Desde a primeira vez que a gente se conectou com a primeira música, eu lembro que foi num evento do Mena. Desde então, a gente nunca mais parou de te ouvir. Você tá presente na nossa casa, assim, sempre. Sempre. Legal, a conexão tá magnética. Isso é muito curioso também, né? A gente tá presente em casas que a gente não faz a menor ideia, através da vibração, através da música. Então, eu fico muito feliz de saber disso. E qual foi? A música foi da Jiboia. A da Jiboia? Isso. E depois a gente teve uma conexão profunda com a tribo também, né? É verdade. Então, inclusive, eu via o formato de apresentação, né? De Olá, tribo, o Tribe, né? E vou cantar pra vocês no finalzinho ela. Pra trazer do meu coração aqui. Que legal. Essa gratidão de estar aqui. E o poder da expressão, né? Sim. Hoje vai ser uma temática boa. Boa. A gente já, em alguns eventos, encontros nossos, a gente já falou assim, ó, vamos tocar a música da tribo. Sim. Que representa a gente, é essa música. Toda vez que a gente coloca, o pessoal se emociona. É muito bom. Então vamos fazer um brinde aqui, ó. Um brinde aqui, nosso brinde cacauzinho da Sátiva. Viva! Viva! Alegria. Pessoal que quiser conhecer mais os produtos da Sátiva, o site tá aí na tela, vai lá, adquire seu cacauzinho sagrado. Aproveita para ter um cacauzinho também no momento que você for aí assistir o episódio, assistir na sua TV, com presença, com tranquilidade, consagrar um cacauzinho também que vai abrir seu coração para você receber essa medicina, né? Porque os papos que tem aqui no podcast é medicina pura, né? A gente abre o coração primeiro para fluir o que vem da essência mesmo. Até fui com muita sede ao pote aqui, tão gostoso que tá. Engasguei. Também tem aqui um presente pro Caio, que é um superfood da Mata, que também são nossos apoiadores. Não sei se você já experimentou a Mata. Eu já. É maravilhoso, inclusive, eu experimentei a Mata no aniversário da Tribe. Sim. Maravilhoso. E ó, que presentão isso aqui. Sim, adorei. É muito bom. A Mata tá presente na nossa casa, onde a gente vai para trabalhar. A gente que às vezes tá sempre viajando, sempre fora de casa. É muito bom ter uma dosinha ali, porque são produtos todos de origem amazônica. Também contribui para algumas comunidades também da Amazônia, de algumas etnias. É muito bom, faz bem para nossa microbiota e também para todo o sistema florestal, né? Sim. E aqui, ó, tá escrito 14 frutos e sementes, né, da floresta. Eu já lembrei de uma música. É isso que eu ia falar. Fruto, folha e floresta, eu vou fazer a conta aqui pra saber quantos tem. Açaí, araçaboi, babaçu e bacuri, biribá e buriti, tucumã e pajurá, camapu e camumu, castanha do Pará, patauá, cupuaçu, graviola e inajá são 15. Olha, quase foi 16. Um a mais, pois é. Essa música é maravilhosa também, né? Pro pessoal que quiser conhecer mais os produtos da Mata, o site tá aí na tela, mata.bio.
vai lá, usa nosso cupom TRIBEZEN, porque vocês apoiando marcas como essa, investindo o seu dinheiro, a energia do seu dinheiro. A gente acabou de gravar um episódio sobre a alma do dinheiro. É verdade. Onde você coloca seu dinheiro, é onde essa energia vai voltar para você. Se coloca a energia em algo que você acredita, algo que tá fazendo bem pro planeta, você também tá contribuindo para isso. E você também contribui para esse projeto. E aí, se você chegou aqui e falou, pô, legal essa galera aí, legal os temas, tô aprendendo, tô conectando, tô me sentindo parte já dessa tribo, você pode acessar aí um link que tem na sua tela, e para quem tá escutando, pode achar lá links.tribezen, ou ir no Instagram, @tribezen, que você vê na bio lá e acessa alguns links interessantes para ficar mais próximo da gente. Um deles é para entrar na comunidade do WhatsApp. Tá rolando muita coisa legal lá. E o outro, que é uma coisa que a gente ama fazer, é a newsletter semanal, onde a gente manda um e-mail toda sexta-feira, às 8h08 da manhã, sem falta. Já tá chegando quase na 100ª edição. Assim, eu tô muito feliz. Lá tem receita, tem histórias que a gente só conta lá, tem coisas que a gente tá vivendo, aprendendo. Compartilha lá, inclusive a nossa agenda. Porque tem movimentos que são movimentos assim, que nem já aconteceu com o Caio aqui no nosso espaço, de vai ter um cacauzinho com fogueira, poucas pessoas, então só nesse lugar que surgem esses convites. Sim, até mesmo porque na nossa casa não dá pra colocar muita gente, né? Ou não. Mas geralmente a gente coloca só lá. Inclusive, em breve vai ter um encontro com o Caio aqui. A gente vai fazer mais coisas aqui em casa, né? Vai rolar. Então, se inscreva aí na newsletter, participe do grupo. É muito bom a gente estar junto, trocando. Tem muita coisa para acontecer, para rolar. Tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Então, aproveita na presença. Aproveite. E agora estamos aqui para falar de expressão de que mais fluir, cara. Porque a gente vai, você sabe como que é o papo aqui, né, meu? É isso, deixando fluir que acontece. É muito bom, porque, a gente se encontrou a primeira vez, eu lembro, foi num evento do Porangui. Porangui, eu lembro disso, em São Paulo. Faz um ano, acho. Um ano e pouco, talvez. Maravilhoso. E aí o Gustavo Bondioli, que já esteve aqui também, deu entrevista, ele falou, esse aqui é meu amigo Rajori, aqui, super músico. A gente cumprimentou, tipo assim, legal. Aí depois eu fiquei falando pro Lucas, falei assim, gente, eu conheço aquele rosto de algum lugar, eu já vi em algum lugar. Aí depois que a gente foi associar, que era a música que a gente não parava de ouvir, da Jiboia e todas as outras. Cara, legal. E aí eu fico curioso, porque a gente não sentou, a gente já conversou várias vezes, mas nunca sentou pra falar assim, como que você entrou no universo musical dessa magnitude já, porque eu, assim, sou suspeito pra falar, mas eu considero, desde a primeira música que você gravou, são músicas já muito legais, cara, muito bem gravadas. Então, eu queria que você contasse pra gente como que você foi parar nesse ponto da sua vida. Pô, vou agradecer aqui o Gustavo, né, por encaminhar essa amizade de alguma forma. E é legal isso também, né, quando a gente passa um tempo conhecendo as pessoas e a gente aprofunda no momento certo, né, alguns diálogos, algumas curiosidades. Então, vai ser o máximo agora eu te contar, porque faz tempo até que eu não revivo essa história, né, e eu tocava em barzinho, né, e trazendo já a trajetória ali desde do início mesmo. Eu comecei a fazer aula de violão, bem básico, onde minha mãe mora ainda, né, e é um conjunto habitacional que ia, né, um pessoal da prefeitura dar aula lá. E ali eu já me conectei diretamente com o violão e com a música. Quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 16 para 17. E aí eu comecei a fazer música na escola. Então o tempo todo eu tinha um jeito de batucar pra professora não descobrir, que eu fechava a minha mão e eu ficava batucando aqui em cima dos meus dedos, né? E aí, só que eu ficava compondo o tempo inteiro. A professora dando aula e eu fazendo música ali sentado, né? Com várias temáticas que um adolescente compõe, né? No sentido, assim, dos conhecimentos que eu tinha ali naquela idade. E aí, meu pai teve um restaurante chamado O Capixaba. E aí, ele me deu a oportunidade de cantar lá no Capixaba. Então, eu com 18 anos fui cantar no restaurante. E depois de um tempo, eu comecei a ampliar isso para outros barzinhos, né? Então, cantei ali em Budas Artes, nos barzinhos ali do centro.
Cantei também em Pinheiros, na Rua dos Pinheiros, em diversos barzinhos. Mas eu sentia que, aos pouquinhos, eu ia perdendo a minha essência e ia me tornando mais um rádio reprodutor ali. Como se alguém me apertasse um play e eu cantasse, pausa, vai embora, volta, play. E eu tava me sentindo bem congelado. Naquele momento também eu fazia faculdade de marketing e comunicação. E a carreira corporativa começou a me puxar. Então eu entrei numa farmacêutica francesa e eu era propagandista. E eu fiquei 3 anos nessa posição, visitando o médico para ofertar ali os medicamentos. Ali começou um incômodo em mim, né? De não gosto desse mercado, não quero fazer isso da minha vida. Decidi sair, fui morar fora. Voltei dos Estados Unidos e caí de novo na área comercial, voltado para educação. E abandonei a música. E aí, deixa isso aí, é um sonho mesmo, é uma coisa que eu não quero ser essa reprodução só. E eu não tinha essa veia compositora alinhada à minha essência. Eu fui aprendendo a compor, mas não a mensagem que eu gostaria de transmitir. E eu não tinha esse alinhamento, de fato, dessa minha ordem natural com esse meu desconhecido, com algo que eu posso botar pra fora e confiar que vai ser aceito por mim mesmo e que tem um lugar, né? Então eu me sentia realmente alguém que reproduzia a música. Falei assim, não, vou deixar isso de lado, vou pro corporativo de cabeça. Fui fazer a carreira no corporativo. E aí eu sentia realmente uma pressão muito forte de conseguir me desenvolver em várias outras frentes. Eu sentia que conflitava os interesses do corporativo junto com os meus interesses. Foi quando eu consagrei as medicinas da floresta e tive um primeiro insight de escrever Tribo. Que aí, só que eu já tinha... foi a primeira música depois que eu voltei a tocar. Nossa! E aí eu tava num grupo de 30 pessoas. Eu tava muito, né? Aquela irradiação pós esse primeiro contato, assim. E foi um final de semana, então tive tempo pra refletir. E aí, todo mundo, assim, interagindo. Eu sentei, peguei o violão. E aí, comecei, né? Achei minha tribo. Quem está comigo? Não tenho mais medo. Não corro perigo. Por me sentir parte de algo mesmo. Por me sentir que eu tava ali. Caraca. E que existia algo maior que eu poderia fazer. E eu já tinha um conhecimento musical no sentido do que eu gostava de ouvir. Do que me deixava mais sensibilizado. Eu tive a sorte de contar com um produtor chamado Matheus, que hoje ele não tá produzindo mais. E o Matheus, ele tava começando, mas a gente tinha muita similaridade, assim, de pensamento. E ele tinha um estúdio onde eu pude trabalhar lá com ele profundamente as músicas e nasceu a cura em uma entrega minha também de um processo pessoal, que eu vou explicar daqui a pouquinho, esse processo. Mas as músicas nascem mesmo dessa minha musicalidade de antes da MPB. E agora eu considero ainda uma MPB, porque eu trabalho dentro de gêneros musicais que tem música que tá ali mais no reggae, tem música que tá no forró, tem música que tá no baião, tem música que tá no Congo de Ouro, que é o funk, que vai vir agora Jesus na Floresta. Tem música que tá dentro de gêneros que o Brasil escuta. Então, por mais que existam movimentos, né, dessa música devocional, muito do que eu faço tem esse eixo da música brasileira, só que agora é música brasileira alinhada com o meu propósito. Sim. Alinhada com a mensagem que eu quero transmitir. E aí foi assim que nasceu a jornada, né? E aí seguimos, né? Mas você considera que a sua música é música medicina, é música de reza, ou não considera essa categoria? Eu considero muito forte a categoria como algo que hoje permite que exista um nicho, permita que exista uma movimentação dentro desse tema, mas também acredito que toda expressão de alma é medicina. Toda expressão vindo do seu propósito é medicina. Então existe a música medicina, mas existe também um som como que se vier da minha alma, também é uma medicina. E existe a música comercial e a música industrializada. Sim. Essa música industrializada
pode ser medicina, em alguns casos, porque tem vários amigos meus que escutam, por exemplo, Felipe Ret. E ele fala, cara, o Felipe Ret salvou a minha vida, motivação e etc. Então, vai da interpretação individual de cada um. E eu também não sei o quão tem o propósito do Felipe Ret as músicas dele, mas existe uma música mais comercial, mainstreaming. Então eu não olho pelo olhar assim de classificar as medicinas alheias, sabe? Tô É ligado. como se fosse assim, existe um gênero musical chamado MPB que todo mundo conhece. Uhum. E existe algo que tá nascendo, com vários nomes, com várias perspectivas, pra gente conseguir movimentar esse mercado, né? Porém, eu considero que a minha música, ela tá dentro da música popular brasileira, alinhada com a minha essência. Então é pra todos os públicos. Tem gente que pode achar plastificada, porque ela tá congelada no Spotify. Tem gente que, se não ouvir no ao vivo, pode achar que é mais um fazendo a mesma coisa. Então, vai muito da interpretação de quem escuta. Mas, na minha visão, assim, toda música vinda Perfeito. da alma é uma medicina. O que vocês fazem aqui é o puro creme da medicina, né? O verbo bem intencionado para alimentar a alma das pessoas. Então, Nossa, isso tem tudo a ver com a expressão, porque é que nem você trouxe no início da sua jornada, por mais que você se conectou profundamente com a música, você viu que ali não estava vindo da sua expressão, da sua essência, que tem tudo a ver com o tema que a gente está trazendo também, sobre o poder da expressão. E a partir do momento que você percebe que você não está se expressando genuinamente, existe um bloqueio, né? É tipo Total. um bloqueio. Total. E hoje em dia eu sei que você ajuda muitas pessoas que nem são músicos e que gostam muito de música e que tem muitos bloqueios. E como que, por exemplo, o seu próprio processo de desbloquear essa expressão em você te auxilia a ajudar as pessoas também? Perfeito. Foi muito boa a linha de raciocínio, porque quando eu vejo a minha jornada, eu percebo todos esses pontos de bloqueio, que são bloqueios padronizados. Por exemplo, se agora eu mudar a forma como eu falar, isso vai gerar outra interpretação do meu próprio ser. Quando eu começo a me comunicar dessa forma, eu abro outro leque de possibilidade de criação do que falando dessa forma, do que falando dessa forma. E eu tinha vergonha de acessar essa voz e de me expressar, porque eu aprendi que eu tinha uma voz. E com uma voz, só eu posso manifestar essa possibilidade. Só que quando eu começo a perceber que eu tenho outras timbragens, eu começo a aceitar que eu sou múltiplo. E que ao invés da ideia de que eu estou vestindo uma máscara para me expressar, não, eu estou aprofundando na minha expressão em possibilidades que eu tenho de expressar. E aí veio o nascimento de cada música. Então, eu tinha padrões como classificar um artista pelo número de views. Naturalmente. Aquele artista tá estourado, ele é bom. Aquele artista, ele consegue sobreviver da música, ganhar dinheiro, ele é bom. E aí, isso ia me colocando num lugar que eu precisava ser bom pra fazer. Será que falar assim é bom? Isso já me limita. Só o próprio questionamento. E aí eu comecei a mergulhar na ideia contrária. De eu vou começar a observar todos como alma. E todos estão expressando a sua real essência. A partir daí eu também estou expressando a minha. Então, se a minha real essência é trazer essa voz para mandar uma mensagem que é cachoeira à beira de um rio, um carinho, um abraço gentil. Lá no alto eu sou um beija-flor. Eu não vou conseguir fazer isso com essa voz. E aí eu comecei a ir aceitando. O primeiro caminho de desbloqueio meu foi a voz. O segundo foi a composição. Perceber que tudo isso aqui é poesia. Só que eu preciso ter ordem para conseguir criar essa poesia e observar sem me bloquear. A composição as pessoas buscam sentido para compor. Quando você busca sentido, a primeira pergunta é o porquê e para quem? Por que eu tô buscando sentido para compor algo que eu não sei o que vai vir? Então, eu quero falar sobre aquela caneca.
Só o nome caneca já me remete à sonoridade, a coisas que eu não sei o que é, que eu vou descobrir. E a composição do ambiente, as luzes, os símbolos, o violão, tudo isso aqui já é música feita. Tudo isso aqui já é música realizada. Aí vem o nosso papel de trazer voz para essa arte que a gente tá vendo. Então, por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta assim, natural. Me fala 5 coisas que movem a Sol. 5 coisas que você classifica como um propósito. Mensagens que a Sol tá passando quando ela acorda, quando ela se comunica com as pessoas. Quais são as suas mensagens? Natureza. Natureza. Alegria. Alegria. Acolhimento. Sol. Sol. Essência. Essência. Perfeito. Como a gente relaciona a natureza, acolhimento, sol, essência, e você falou mais uma? Alegria. Alegria. Como a gente relaciona isso com pedestal? Não sei. Se você já tem a certeza que a sua mensagem está dentro desses 5 pontos, o pedestal é só um detalhe. Então, alegria, 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 não me faz mal. Eu tô tão feliz de ter comprado esse pedestal que me permite gravar conteúdo sobre acolhimento, que me permite eternizar o que acontece nesse momento. Isso é impressionante. O poder de um pedestal estabiliza a imagem, estabiliza aquela câmera central. E essa relação do seu propósito, de que o pedestal, na função de pedestal, permite que a câmera fique estabilizada para que você comunique a sua mensagem. Essa é a relação que eu vi. Você pode ver outra, mas eu não limito falar sobre o pedestal com medo de não falar nada. É claro que eu não vou sair por aí parando as pessoas na rua e fazendo placa, carro. Não é sobre isso. Mas é sobre permitir a expressão fluir dentro do que você acredita que é a sua mensagem. E aí, essa foi uma outra virada de chave, que eu falei, nossa, eu tô tendo uma conversa profunda comigo internamente. Que né, na época que eu tava ali começando a compor. E essa questão de ego, essa questão do eu, como que eu vou conversar comigo mesmo, sem ter vergonha de mim mesmo? Eu vejo na composição o ambiente pra gente colocar tudo. Uma forma segura de ter uma conversa interna. Uma forma segura de se espelhar através da escrita e ver você mesmo ali manifestado. Então eu escrevo na força da jiboia. Tô tentando entender os meus medos. Tô tentando entender meus segredos. Vejo pontes e menos escudos. Um abraço de luz muda tudo. Aí vai lá pra ponta pro ego. Tudo que não é amor é um pedido de socorro. Afogado no meu ego. Eu não sei qual lado escolho. Eu percebi que eu poderia falar do ego dentro do meu propósito. Quer dizer, uau, percebi que isso existe. E você percebeu também? Percebi que eu preciso aceitar, eu criança, aceitar o que eu faço com o meu eu, essa personificação. E a partir do momento que eu comunico isso em verso, em poesia, eu trago sentido para isso internamente. Então, eu relacionei o ego com a infância, eu relacionei o ego com pedido de socorro, eu relacionei o ego com várias coisas que talvez eu não fizesse falado, mas escrito me permitiu ter esse diálogo interno. Nossa, e é interessante dessa música porque ela é uma música que ela tem uma conotação ayahuasqueira.
da jiboia, e ela tem toda essa profundidade sensível da criança e toda parte do ego, da sua própria cura. Olha que legal. Assim, quando você contou essa história, já mudou a minha percepção da canção. Total. Olha que E interessante. aí, pra pensar, toda essa profundidade, né? De tudo que não é amor é um pedido de socorro. Eu tava falando isso pra mim. Uhum. Tudo que eu faço que não é amor, eu tô pedindo socorro. Afogado nessa minha criação do eu, afogado no Caio, eu não sei qual lado que eu escolho. O Caio ou a minha alma. Uhum. E aí, quando eu tomo uma decisão, eu escolho a alma. Pra escolher a alma, eu tenho que voltar lá na minha infância. E aceitar quem eu sou, aceitar a minha alma. Aceitar quem eu era antes dessa personificação profunda. Eu já sou personificado desde o momento que me deram um nome. Uhum. Caio. Agora, a criança, você ainda vai escapando, você tá aprendendo. Agora, quando você vira adulto, essa personificação pega e é muito, muito relativo, né? A forma como a gente escreve com a interpretação. Muito. E nessa música eu quero ressaltar aqui, né? Que eu sei que vocês têm uma visibilidade maneira. E quem fez essa música junto comigo foi a Siriani Runicuim, que é uma liderança indígena. E calhou da gente estar no estúdio juntos. E ela fala, Tchai, tem um rezo da jiboia. E o nome dela é Siriani, que significa encantada da jiboia. E ela falou, o verso é assim, ó. Iububariu, shibubariu, shibubutã, escawashkaiawai, kaiawai, keke. E eu tinha uma vergonha, Lucas, mas uma vergonha extrema de me posicionar como indígena nesse sentido de, cara, como que eu vou lançar uma música falando força da jiboia, sendo que eu sou branco, sendo que eu tenho raízes indígenas por parte do meu pai, indígena e africana, por parte da minha mãe italiana e espanhol. Porém, como eu vou colocar isso pra fora sem dar voz pro indígena? Como que eu vou fazer? E deixei essa pergunta no ar. Fui gravar música com essa insegurança e nesse dia eu sou presenteado com uma indígena trazendo o rezo da jiboia na música Força da Jiboia, o que me permite hoje cantar me sentindo completamente seguro de que eu abri esse espaço para quem realmente tem voz para falar um rezo indígena. Uhum. Então, logo no comecinho eu já tive esse choque. De o que eu acho legal eu compartilhar e o que eu acho legal eu abrir espaço. Uhum. Então, veio com essa força dela que puxa muito pra medicina, que puxa muito pra reflexão, pra cura da jiboia. E vem o meu lado, trazendo um lado humano, dizendo, gente, eu tô desesperado, ninguém tá vendo? Eu tô aqui pedindo socorro, tô de mão levantada. Será que vocês não estão vendo? Ou será que vocês também estão pedindo socorro? Uhum. Me contem. E aí era isso, né? Essa era a reflexão da música. Muito interessante. E é isso, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que veio aqui, uma pergunta bem pessoal, assim, Claro. mas eu acho que cabe se você ficar confortável em dizer. Sim. Tipo, dessa sua jornada de autoconhecimento, despertar, qual que é a treta que você tava curando nesse começo da carreira, nesse expressar? O que veio da infância que você falou, meu, eu preciso acessar esse lugar aqui, esse lugar que é o que é? Cara, eu tive uma educação, assim, de um lado bastante do masculino, em algumas frentes bastante opressora, assim. Então, eu tive uma infância teoricamente bem humilde, bem simples, e eu via bastante esse padrão, né, do álcool, esse padrão que envolve vícios, desse padrão que envolve, de certa forma, uma agressividade naturalizada. E eu fui crescendo dentro desses moldes. E a partir do momento que eu entendi que eu queria trilhar outro caminho, começou esse comichão, nessa curiosidade pela vida. E eu tive, né, um processo de luto muito especial, que hoje eu digo assim, que eu agradeço a Deus pelo ciclo individual de cada um, compreendendo o ciclo individual de cada um. E meu pai faleceu em 2018, o meu irmão em 2019. E ali, nos 2 enterros,
eu vi algo que me despertou, assim, como não, um triplex na cabeça. Assim. Falei, tá, o corpo, né? O corpo é só o corpo? É só aquilo ali é uma expressão natural do corpo? Tudo aquilo que tinha aquela vida dentro era só o corpo funcionando? E aí me veio, não, tinha uma alma ali dentro. Tinha alguma coisa dentro daquele corpo. Certo, se tinha alguma coisa dentro daquele corpo, pra onde que foi? Qual que é esse grande mistério? O que acontece quando esse corpo desliga? Do mesmo jeito, como que essa alma acopla no corpo? Uhum. E aí, eu recebi recentemente a informação que no momento da fecundação há uma explosão de luz. Acredito que naquele momento existe essa acoplagem. E no momento que o corpo desliga, existe esse movimento de separação. Essa dúvida me levou até as medicinas, me levou até um retiro espiritual, junto com a Adele, que é a minha esposa. E nesse retiro, eu tive o início da cura com a minha mãe. Então eu tive o início de um olhar de libertação. Porque como eu tive a passagem do meu pai e do meu irmão, ficou eu e minha mãe. Automaticamente, eu me dediquei 100% a essa relação. E um apego muito grande à minha mãe. Então, esse apego me fazia agir de uma forma, vamos colocar até como dependente. Então, pô, aquele pensamento, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai estar comigo, né? E eu me sentia sozinho. E aí foi quando eu comecei todo esse trabalho, foi aí que eu escrevi Cura, que é o processo de libertação. Quando eu falo, eu olhei pro céu para encontrar você, já era libertando a minha mãe no momento da partida. Cura em mim o que quiser, me dê a força dessa mulher, me dê carinho e atenção, que eu te dou amor e gratidão. Era um pedido pra minha mãe. Mãe, ó, eu tô aberto, mas assim, eu preciso de você, carinho e atenção. Que eu vou te devolver amor e gratidão. E aí começou essa jornada da infância, certo, como foi minha relação com minha mãe? Quando eu era criança, minha mãe deixava eu dormir com a luz do banheiro acesa. Olha esse ato de amor. A luz, cara pra caramba, e ela deixava a luz do banheiro acesa, porque um dia eu cheguei pra ela e falei, mãe, você deixa essa luz acesa porque eu tenho medo do escuro. E assim ela fez, todo dia sentava na beirada da cama comigo, Pai Nosso, Ave Maria, a gente tinha a nossa forma de orar, e aí finalizava, eu ia dormir com a frestinha da minha porta aberta, a frestinha do banheiro aberta, aquela luz que entrava no quarto. E eu cresci com essa escuridão interna, morrendo de medo dessa escuridão. Fui indo. Daqui a pouco eu vi a necessidade de camuflar essa escuridão, porque era fraqueza. Esse medo do escuro de criança começou a se tornar uma fraqueza na minha cabeça do adulto. De que, não, eu não posso ter esse medo, isso é coisa de criança. E deixei pra lá. E era essa escuridão que eu tinha medo, reflete muitas coisas, né? Reflete o medo de ficar sozinho, o medo de não ser aceito, o medo de agir na insegurança. E aí, essa música foi outro trabalho de reflexão para eu conseguir dar um passo. E fui procurar, né, esse caminho dessa escuridão. E cada música que eu fui compondo foi trabalhando dentro de mim uma frente para eu conseguir perceber que num quarto escuro sou eu que brilho. Então, se eu estiver na escuridão mais profunda, eu sou a vida encarnada. Se eu sou a vida encarnada, eu não preciso ter medo desse escuro. É impossível ficar sozinho num quarto escuro comigo dentro. É impossível eu estar sozinho em um lugar onde não tenha ninguém, se eu estou. Se eu estou, eu já componho esse espaço. Se eu estou, eu já sou. E aí, isso é o resultado, né, desse trabalho que eu vou gravar agora, que é o Infância e Fé. E o Infância e Fé é essa jornada de, uau, descobri que eu tinha uma escuridão interna. Descobri que não é fácil lidar com essa escuridão interna. Como que eu vou fazer, Lucas, pra lidar com isso? Além das terapias. Eu vou compor. Eu vou tocar. Maravilhoso. Expressão. Eu vou expressar pra fora.
Sim, a gente foi, né, no show Infância e Fé e nossa, que espetáculo. Quando tinha várias músicas que você tocou lá que a gente já conhecia, mas tinha outras canções que me tocou numa profundidade. E aí eu lembro que eu saí de lá e falei assim, gente, essas músicas não estão gravadas. Como que eu vou ouvir de novo isso? Pois é. Estamos aguardando. Maravilhoso. Agora está não. Que bom, que bom. Tem muitas músicas lindas. Eu gosto muito daquela do Bem TV. Nossa, então, a do Bem TV é a música que eu conto essa historinha do banheiro. Nossa. Porque aí, imagina o banheiro da minha casa e eu falando assim, ó. Ô bem te vi, ô bem me vi, ô bem te vi. Quando me olhei no espelho, bem de frente a mim mesmo. Cê me perdoa, ou vou te perdoar primeiro. Era eu, adulto, entrando nesse banheiro, me olhando e falando, vamos lá. O que você quer? O que você precisa? Ou você me aceita do jeito que eu sou, ou eu vou te aceitar primeiro. Ou você me perdoa, ou eu vou te perdoar primeiro. E eu posso me perdoar, um bem te vi. Veio me contar, veio nessa mesma época essa música. Nossa. Nesse mesmo período. Essa música é um abraço. É muito boa. Ela é um abraço, essa música, é muito linda. E uma coisa que a gente teve a oportunidade também, quando a gente foi no Método Ori, na imersão, e a gente teve a oportunidade de conhecer sua mãe, né? Total. E é tão legal, porque assim, às vezes a gente tem amigos tão extraordinários, mas às vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer a mãe dos nossos Total. amigos. E aquele dia, eu sinto que isso é tão precioso, quando tem as mães presentes, assim, nos movimentos. E aí eu lembro que ela pediu uma música pra você, e ela falou com tanta amorosidade e com tanto brilho no olho. Aí eu fico imaginando, eu falo, não, tá tudo bem. Eu sei que esse processo do apego é um processo desafiador, né? De soltar ali. Mas dá pra ver a amorosidade mesmo que ela tem com você, né? Total. E foi um processo de libertação também pra ela. Porque a gente não teve um contato tão carinhoso ao longo da vida. E ela nunca tinha ido em nenhum movimento meu. Minha mãe nunca tinha me visto cantar. Então, durante toda a adolescência, eu ficava, mãe, vem cá, vou te mostrar a música. Mãe, olha essa música. Mãe, olha essa. E ela lá, tá. Ah, gostei. Bonita. Tá. Quando eu voltei a tocar, eu já não mostrava mais as músicas. E ela também não ia nos movimentos. Então, isso tem quase 5 anos. E ela nunca tinha ido. Então, vocês presenciaram um momento que ela se permitiu ir lá. E eu nem sabia que ela conhecia a música da vovó. Pois E a minha mãe tem uma linha também, né, espiritual, que ela segue, que ela é muito conectada com a vovó. E minha mãe é muito conectada com o Nanã. E aí, ela na cozinha lá aquele dia, falou assim, pra Del, né? Ai, será que eu peço a música? Será que eu... Mas estamos falando aqui no meu ouvido, estão me falando aqui que é pra eu pedir a música, viu? E aí, ela foi fundamental. Porque naquele momento que eu me emocionei profundamente, o que me trouxe pro eixo foi o ritmo. A partir do momento que eu começo a chorar sem parar por um pedido da minha mãe, e eu não bloqueio esse choro por eu estar em um movimento coletivo, e eu não tento limitar a minha expressão, e eu simplesmente coloco esse padrão vibratório vai limpando a minha mente, vai me trazendo pro aqui, pro agora. Uhum. Então, quem pegou esse detalhe percebeu o quanto o ritmo é capaz de nos ajudar nesse caminhar, nesse flutuar das expressões. Porque fica aqui um exercício para todo mundo que tá ouvindo agora. Pô, senti uma emoção muito forte. 2 minutinhos sozinho. Aqui a gente tá estabelecendo um padrão. Sua mente vai se alinhar com esse padrão. Depois você pensa de novo. Com certeza, a sua emoção vai ter centrado. Que legal. Porque, de fato... Organiza, né? Organiza. Porque a gente tá, primeiro, sentindo o corpo com a palma da mão. A gente tá sentindo o próprio corpo. Quando uma emoção toma conta muito forte, a gente precisa se segurar em alguma coisa. Para que a gente não se segure em algo que não seja saudável, tem esse caminho. Ou as pessoas que já têm suas práticas, né, de meditação, de respiração e etc. Essa é mais uma prática simples de ritmo, que é perceber o próprio corpo. Se não quer bater palma da mão, só colocar nos pés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
2. Se congelar essa emoção e tentar segurar, provavelmente ou vai internalizar mais ou vai gerar algum trauma naquele momento de não conseguir fazer nada, né? Então, é um convite mesmo a todo mundo fazer esse estudo do seu próprio ritmo. Isso numa métrica super simples, que é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E é isso, né? Trazendo sobre o método, o método vem depois do entendimento que eu tive de que eu fazia isso. De que eu usava a composição para me curar, de que eu usava a minha voz para me libertar, e que o ritmo era o que sustentava tudo isso. Então, o ritmo como o grande pai, né, da criação. Eu não sei se a história se é de Shiva, eu não vou saber, mas o Igor, um amigo meu, me contou recentemente que na criação, eu não sei se é Shiva que fica com um tamborzinho? Eu não vou me recordar, mas eu sei que uma deidade, assim, cria tudo a partir do ritmo, né? E trazendo mais essa perspectiva de que esse movimento pulsatório, né? Sim. Tá na respiração, tá no andar, a gente não dá 2 passos de uma vez, a gente Tá dá na natureza. tá na natureza. Sempre tem um pulso, né? Uhum. Então, encontrar a natureza desse pulso vai abrindo caminho. E o método, hoje, ele representa para mim esse poder da própria expressão. De conseguir visitar lugares internos profundos, lugares que a gente muitas vezes tem medo, lugares que a conversa vai ser mais difícil no verbo, aqui só falado. Aí, composição. Encontrar as vozes vai liberando por vibração. Então, cada voz que a gente emitir, a gente abre um novo caminho. Uhum. E a voz, o ritmo e a composição. Eu não sei qual que eu falei primeiro agora aqui na ordem, mas esses 3 compõem o método, que é basicamente trazer a pessoa para desidentificar um pouco do eu, vir aqui para a alma. E quem será que tem vergonha de expressar? O eu ou a alma? Normalmente o eu, né? O eu fala assim, não, eu vou ter que mostrar pro Lucas, vou que aqui. Eu não vou expressar não, vai que o Lucas é melhor que eu. Né? Sim. Vai que a Sol faz melhor do que eu vou passar vergonha. E aí quando a gente traz pra esse campo de cá, de que não, tá tudo bem, você tem os seus caminhos pra fazer, aí a gente naturaliza, né? E quando traz pra alma, pode ficar até engraçado e divertido, né? Porque foi isso que eu senti no dia da imersão lá. Foi diversão, tipo, tinha horas assim que a gente dava risada, porque você começa a rir de você mesmo. Eu pelo menos, eu ria de mim mesmo. E às vezes a gente tem vergonha de rir da gente mesmo, né? Sim. Mas é interessante esse limitador que tem na maioria das pessoas sobre a preocupação do que o outro pensa sobre mim. Uhum. Eu penso sobre o que o outro pensa sobre mim. Uhum. Olha o espaço que toma isso e olha o bloqueio que isso traz dentro das possibilidades que podem acontecer, porque eu tô supondo, imaginando um cenário que nem existe. É isso. Me fechando em termos de expressão. E quando eu escutei isso pela primeira vez, né? Poxa, pensar no que o outro tá pensando de mim. Eu fiquei com isso na cabeça, comecei a refletir. Falei, quando que isso acontece na minha vida, né? Fico pensando no que o outro pensa de mim. E aí, isso abriu, até deixa um exercício, porque quando você abre essa pergunta, você começa a ativar um sininho na cabeça de falar, opa, olha lá de novo. Tô me preocupando com o que o outro vai pensar de mim. Quando a gente se expõe aqui num podcast, né? É isso. Será que eu falei uma coisa estranha? Será que eu fiz isso, fiz aquilo? E geralmente se manifesta num desconforto, né? E é tão legal porque eu acredito que todos nós que estamos aqui, às vezes a pessoa tá ouvindo em casa e fala, nossa, que legal, eles se comunicam bem, né? Eles fazem isso muito bem e eu não consigo fazer. Mas a gente também tem desconforto. Às vezes eu sento aqui e falo, nossa, eu não sei o que eu vou falar hoje. Eu acho que eu vou falar só a paisagem. Ideia também de, será que eu vou entender, né? Será que eu vou entender? Porque o que passa muito no meu julgamento é, será que vão entender? Esse é um ponto que eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque às vezes você está falando de composição, de expressão, mas isso cabe muito bem na produção de um projeto, na gestação de um projeto para o mundo. Às vezes alguém que está nos escutando quer fazer um podcast, quer gravar um conteúdo, quer gravar um Reels, quer fazer uma música.
alguma coisa. Mas aí vem na cabeça uma série de coisas, como você mesmo falou. Se eu falar assim, o que será que vão gostar? Quem vai gostar? Será que eu vou ser aceito? Será que vai dar certo? Será que vai vender? E aí começa um monte de preocupação e começa a invadir, né? Tomar o espaço daquela expressão que tá ali guardada genuína. Quero colocar isso no mundo, mas passa um monte de coisa na minha cabeça. E é natural que passe, tô falando pra galera. Como seria o caminho para você quando você se depara com uma questão dessa que você trouxe? Poxa, eu vou gravar uma música ali falando de jiboia, não sei o que vão pensar de mim, eu sou branco. Mas a coisa acontece. O que você diria? Cara, eu vejo que tem um processo de identificação e desidentificação. Identificação. Eu sou, eu faço, eu tenho, eu quero. Quando eu me identifico com algo, eu também te identifico. Então, eu, o Lucas, a Sol. Se eu partir desse princípio da identificação, é onde nascem essas perguntas. O que será que o Lucas vai pensar de mim? Ou o que será que a sociedade, eu identificado? Tira meu nome, Caio. O que sobra? Alma. Eu, alma, não me preocupo com a ideia do que o Lucas está pensando. Porque a minha comunicação vai ser de alma para alma. A partir do momento que eu mudo a minha visão de como estou comunicando e para quem, eu já abro um leque de possibilidades. E outra forma também é assim, claro que a gente vive grande parte do tempo identificado, né? Como nos papéis da vida. Marido, artista, amigo, filho, pai. Mas o exercício de respiração, o exercício de meditação, o exercício de expressão visceral vai lembrando a nossa alma que ela existe. Vai lembrando que ela tem esse poder de manifestação. Então, basicamente, é a gente fazer exercícios de desidentificação. Exercícios onde a gente consiga fazer essa separação. Vamos lá, eu tô com medo do que o Lucas vai pensar. Mas eu não sei quem é o Lucas. Eu também não sou o que o Lucas acha que eu sou. Então, qual é a minha mensagem? Amor, alegria, amizade. Dentro dessa mensagem eu tô mandando pra quem? Pra mim. Essa mensagem estou intencionando pra mim, pro meu ser, pra minha alma. Minha alma alimentando o meu ser. O Lucas vai ver. Que massa. Que legal. Ele vai ter a oportunidade de ver a minha alma sendo manifestada. Se ele entrar em um padrão de julgamento, é só porque ele tá identificado. Não tá na alma? Não tá na alma. Pronto. Aí eu facilito. Aí eu separo as coisas. Então, já chegou pra mim gente falando: Caio, ouvi falar de um produtor X que você conhece e um cara que me elogiou pra caramba na minha frente, que você faz MPB ruim. O Caio recebeu isso. E aí o Caio parou e falou: o Caio tá incomodado com o que a pessoa falou. Mas a minha alma disse: tá tudo bem. É só a opinião dele. Ele tem muito estudo musical. Pra ele, isso é ruim. Dentro da ótica do eu dele. De alma pra alma, a gente ia conversar de outro jeito. A gente só não teve essa oportunidade. A gente só não conectou de alma pra alma. Mas se fosse de alma pra alma, eu tenho certeza que ele ia dizer assim: cara, que bom que você compartilhou seu processo comigo. Que bom que você tá usando sua voz pra conseguir se curar. E aí isso eu levo pra todas as relações. Não é só pra música. Como relacionamento mesmo, como amigos. Peraí, eu tenho aqui uma conversa com um amigo. Meu amigo veio me dar uma opinião. Essa opinião é de alma ou é da identificação? Se for uma opinião da identificação, por exemplo, acho bonito, acho feio, acho certo, acho errado, eu tenho que escolher um caminho para receber isso. Ou eu vou receber isso pelo meu eu, ou eu vou receber isso pela minha alma. Às vezes o corpo reage involuntariamente. Químico. Quando meu corpo reage, sou eu.
Aí eu preciso escolher de me acalmar, me centrar, interiorizar para poder separar de novo e dizer, calma, que estamos aqui, porque a alma ela é eterna, né? Nesse sentido, a alma já tem essa percepção de que somos irmãos em aprendizado. Mas essa criação do eu é muito forte. Essa criação do eu confunde. E o artista é basicamente um confronto, né? Que gera reflexão. A pessoa olha o artista, ela se vê lá e ela já personifica o artista. Eu sei quem ele é. Uhum. E o artista, se não tomar cuidado, ele olha e fala, nossa, todo mundo sabe quem eu sou. Como eu quero que me vejam? Pô, como que... Só de tentar pensar sobre isso, eu já tô tentando manipular esse eu. E eu vivi bastante isso, assim. Bastante essa sensação de medo de expressar. E recentemente eu tive esse presente de me conectar profundamente com a minha alma através de processos de desidentificação. Que eu tô aprendendo, né? Como respiração, meditação, o breathwork, a própria expressão visceral. Você tava falando de identificação e eu quero falar um pouco mais disso. Porque é muito legal que quando eu me vi com a Sol, a gente se aprofundando na relação, e aí vem uma percepção diferente quando tem esse grau de conexão. Parece que a identificação ela é mais forte ainda. Ela é mais desafiadora. Porque, por exemplo, uma vez não, acontece às vezes a gente falar algo e o outro receber como opa, doeu, já ficou meio bravo. Não gostei que foi dito. Ou passa uma informação também de uma forma um pouco mais livre do que seria legal, assim. E aí outro dia eu cheguei na reflexão assim, como você responderia sua avó? Será que se sua avó te falasse isso? Se uma criança te falasse isso, por que não dói? E por que alguém muito próximo, não só eu, mas às vezes uma irmã, uma mãe que tá ali numa relação já um pouco desgastada, né? Ou no piloto automático, por que aquilo dói, né? Então eu fiquei investigando com a Sol isso aí. Eu falei assim, se fosse sua avó que te falasse isso, se fosse uma criança que te falasse isso, por que aquilo não dói? E por que alguém próximo dói? Que coisa interessante essa identificação, né? Esse campo que se cria com a intimidade. Que essa intimidade, ela faz potencializar isso. E aí é uma observação. Você está trazendo uma coisa no campo para todos nós observarmos como chega as informações, as palavras, os símbolos em forma de palavras que ativam reações, muitas vezes automáticas em nós. E para ligar uma chave de falar assim, se doeu, doeu. E aí eu tenho que olhar para isso, porque eu não quero ficar à mercê do externo, eu não quero ficar à mercê de símbolos e palavras. Como que eu vou viver dessa forma? Se todo momento a minha energia vai embora, a minha felicidade vai embora, porque eu interpretei algo e às vezes muito na suposição ainda. Você já parou para pensar nisso? Total, faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado no sentido das relações, né? Desse grau, de como eu reagiria se eu tivesse identificado com outros personagens, né? Então, o personagem avó, tá, isso não me machucaria, mas se é tal pessoa falando, machucaria. Ou como eu reagiria naturalmente se uma pessoa na rua me falasse algo ou alguém que mora comigo. Pois é. E eu acho que o grande desafio é que quando a gente tá sozinho, a gente tem um processo de identificação que é muito mais relacionado às suas questões, né? Então, acordei, vou precisar ir trabalhar. Você vai se identificar com a sua relação de trabalho, com as pessoas que você tem que comunicar. Porém, nesse momento que você acorda, você tá sozinho, sem nenhum espelho. Então, você já não acorda se identificando com nada. Mas quando você tá numa relação muito próxima, abri o olho, olhei pro lado, O espelho. aquela pessoa ali tá refletindo um desconforto. E ela me manda uma mensagem que é: ontem você não fez isso? Logo no começo do dia. Se eu não tiver a calma
E essa presença de falar assim, quem está comunicando é esse eu da pessoa que está incomodado. Isso pode ativar algo no meu eu. Então, antes de responder, eu vou te pedir 2 minutinhos, só para eu respirar e compreender que não é a sua alma que está me trazendo uma informação que eu amo tanto. Amo tanto quando você está conectada com a sua alma, que você me traz coisas maravilhosas da essência do amor do ser, mas agora não é. Então eu não posso te responder também no meu eu. Então talvez eu tenha que estar como alma. Para que no momento que você vá para sua alma, eu possa ficar no meu eu. Aí quando os dois estão no eu, é a cura, né? É esse processo de caramba, por que essa pessoa me incomoda tanto? E na verdade é a gente mesmo se incomodando com a gente mesmo, né? É a gente se incomodando com aquilo que a gente tá vendo, né? com o espelho. Uhum. E para pensar agora, Lucas, nesse espelho, voltada à expressão. Pensa assim, quantas vezes você já ouviu falar que alguém é bom ou é ruim por algo que faz? Muitas. Muitas. Uhum. Automaticamente, quando a gente vai trocar com alguém, a gente classifica o diálogo, a forma, o jeito, a gente classifica a intenção por um vício do eu. Por um vício de ter que classificar. Uhum. Porém, se a gente tira a classificação e a gente só vai na essência do que está sendo comunicado, a gente percebe que muita coisa é ruído. E de que existe uma essência ali, a gente vai atrás da essência. Mas no artístico, no meio da expressão geral, não dá tempo. Então você fez uma música, você escreveu um poema, você montou um podcast, você fez alguma coisa, vai ter já a apresentação para o público. Se o público já tem como padrão classificar como certo e errado, e se a sociedade já está padronizadamente no eu vou entrar um pouquinho nesse meio. Vai ser algo comum, que eu vou sentir essa vibração de, nesse movimento do dinheiro, nesse movimento da vida, eu preciso me posicionar de uma forma que eu também agrade. Só que você pode agradar agindo como alma. Você pode, e não pela manipulação do eu, de eu só vou chegar perto do Lucas porque ele pode me oferecer alguma coisa. Se eu tô nessa classificação, eu só vou chegar perto do Lucas porque eu tô extremamente identificado com a sua aprovação. Eu tô extremamente identificado com a ideia de que, pra eu dar certo, eu preciso te agradar. Eu preciso ser alguma coisa que eu não sou, que talvez. eu não sou. Isso. E aí, isso confunde demais, né? Nossa. Porque você vê a pessoa X que vai te abrir uma porta, e aí você fala, cara, será que eu vou ser genuíno? Como que eu chego na essência? Como que eu chego na essência pra conversar com alguém que tá no eu? Uhum. Aí é firmar, né? Firmar esse caminho. É um filtro, né? Isso é um filtro. Eu acho que Total. Se colocar na sua essência, na sua verdade, independente do que vão pensar, é o melhor filtro que te vai fazer conectar com as pessoas certas no momento certo e trazer o certo. Perfeito. Não é? E aí vem os fatores que bloqueiam, que é a opinião, que é a nossa própria opinião sobre o outro. Eu falo pra um monte de artista amigo meu, para de olhar o view do outro no Spotify. Para de entrar no Spotify pra ver quanto que o outro bateu. Uhum. Você vai ficar preso dentro dessa ideia de que existe um número ali certo pra bater. Faça o trabalho observando o seu caminho. Aquele cara canta melhor. Pelo amor de Deus. Isso vai te colocar numa posição de ser avaliado sobre o seu próprio canto. Eu vou dar esse passo de acordo com o mercado. Pera. Tá alinhado com a sua alma? Tá alinhado com a mensagem que você quer transmitir? E aí, a gente vai identificando e desidentificando. E eu uso o método basicamente para desidentificação e autoconhecimento. Então, desidentificação. Certo, respirei, aprofundei. Como eu faço para desidentificar? É o pensamento de abrir espaço para essa expressão natural e visceral. Quem eu sou quando ninguém tá vendo? Será que eu consigo ser essa pessoa em público? Pera lá.
Não, eu não consigo. Eu só consigo ser essa pessoa dentro da minha casa. Pô, então eu tô bem refém dos padrões externos. Então eu tenho que fazer um processo diário de desidentificação através, no meu caso, da respiração, da meditação e da expressão. E eu costumo fazer isso sem me perguntar qual som eu vou fazer, o que que eu vou expressar. Então eu vou dar um exemplo aqui pra você. E depois eu vou dar o exemplo do autoconhecimento. Aqui é o exemplo da desidentificação usando a expressão. Uhum. Então, a diferença. Desculpa. A diferença de eu expressar a minha essência de uma forma coordenada ia ser assim, ó, pro Lucas. Eu estou no Tribe Zen, fazendo um podcast. Eu estou no Tribe Zen, eu estou com a Sol. Eu peço para Deus que me livre de todo anzol. O que eu tô querendo dizer? Que eu já tenho um padrão. Vincular Sol com Zol. Eu só usei um padrão. Eu tô querendo te agradar. Eu estou querendo aqui deixar esse ambiente mais agradável. Estou fazendo uma brincadeira para suavizar. Isso é um padrão. Isso é o Caio manifestando. É o meu eu estabelecendo uma comunicação com você, dizendo: olha só que legal. Diferente de eu pensar: qual som eu faria agora? Ei, 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 ha, ha, sh, 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 ah, i, ei. Aqui eu tô fazendo pra mim, na frente do Lucas. Então eu não estou preocupado com o que o Lucas vai pensar. Mas eu vou gerar um impacto em você, quando eu sou eu mesmo. É diferente Vai. eu silenciar pra conduzir e eu silenciar para internalizar e desidentificar. A desidentificação é justamente você fazer aquilo que você quer fazer dentro do seu campo. Então tem perguntas chaves que eu uso. Por exemplo, qual sentimento eu tô sentindo hoje? Aí eu te pergunto, o que você sentiu? Me ressalta uma emoção, um sentimento que você sentiu no dia de hoje. No dia de hoje, eu senti paz. Paz. Agora, se você fosse transformar paz em um som dentro do seu ser, como essa paz sairia? Como se fosse um relaxamento, assim. Perfeito. Esse som. Esse som emitido, você não tá querendo agradar ninguém, Lucas. Não. Você não tá querendo. Você tá querendo só sentir a própria vibração da sua paz. E se a gente começar a emitir esse som em uma forma rítmica? Isso vai abrindo um campo interno, onde você vai abrindo novas sinapses para você poder comunicar sobre essa paz e falar sobre essa paz. Mas se você tentar em qualquer momento desse manipular a sua paz interior para transmitir uma mensagem, já é o Lucas. Já é. Então, essa linha tênue entre quando é o Lucas e quando é você querendo só emitir um som, eu vou passando essa informação através do estudo do ritmo. E aí a gente vai entrando em uma ressonância onde a gente consegue estabilizar as emoções através do ritmo e trazendo esse exercício de expressão depois de uma respiração, depois de uma meditação. Eu tô sentindo raiva. Qual é o som dessa raiva? Ah, 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 essa vibração que eu tô emitindo, eu tô trabalhando essa raiva, colocando ela pra fora, sem precisar me identificar e colocar isso pra fora na nossa relação. Antes de eu precisar colocar essa raiva como eu, porque a raiva tá no... eu já fui impactado pela essa emoção. Imagina, eu tô escolhendo fazer isso sozinho. E aí, isso eu considero esse processo de desidentificação através da expressão. Muito bom. Agora, autoconhecimento já é quando eu utilizo essa mesma técnica para conectar os propósitos que eu tenho, os propósitos que eu vivo. Então, alegria, amor,
espontaneidade, ori, tudo isso eu vou colocar de uma forma onde eu vou refletir o meu próprio ser. Então, nossa, tem uma conversa que eu preciso ter com meu pai. O que eu faria se eu visse meu pai hoje, em formato de som? É isso. Às vezes a gente tem medo de falar, pai, te amo, pai, te amo. Eu tenho dificuldade de te ver. Eu tenho dificuldade de te ver. Mas eu aprendi com você. Todas as vezes que você mandava em mim, eu me sentia oprimido. Todas as vezes que você falava comigo de uma forma agressiva, eu me sentia mal. Mas eu aceito que o processo é seu. E eu te amo mesmo assim. Eu tô expressando visceralmente um sentimento através da minha voz, gerando uma reflexão, me ouvindo e deixando sair. E colocando ritmo, né? E colocando ritmo. E essa questão do ritmo é muito interessante, porque assim, te ouvindo aqui e assim, refletindo, o ritmo, ele é essa dança entre o feminino e o masculino. Total. Por isso que gera um padrão, né? Uhum. Porque tem o som, mas o som só existe com ritmo porque tem o silêncio, tem o vazio, Total. né? Total. E como que você traz essa concepção do ritmo, assim, para as pessoas nesse olhar mais aprofundado? Porque tem que ter o vazio, né? Se a gente fizer um exercício aqui, no tempo 1, 2, 3, 4, e a gente colocar uma palma, vamos fazer esse exercício juntos? Vamos. Só pra vocês sentirem o vazio, né? E a diferença. Então, se eu fizer 1, 2, 3, 4, eu vou pedir pra vocês baterem palma sempre no 1. Então, eu vou começar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai fazer com 2 palmas. Então é 1, 2, 3, 4. 2 palmas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos para 3 palmas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vamos 4 palmas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nesse 1, 2, 3, 4, ó, já tem bem menos espaço. Continua você, Lucas. Se eu dobrar isso, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Existe um vazio no ritmo do Lucas e um outro vazio aqui no meu. A forma como eu faço vai determinando o como eu preencho esse vazio. Se eu fizer uma palma só, eu vou ter mais espaço. Se eu fizer 2 palmas, eu vou limitando esse espaço. Se eu fizer 3 palmas, vai diminuindo ainda mais. Quanto mais coisas eu colocar, mais coisas eu vou ter que lidar. Se a gente for pra vida, ritmo de vida. Quanto mais coisas você colocar na sua rotina, mais coisas você vai precisar lidar. Quanto menos coisas você colocar, menos coisas você vai precisar lidar. Qual é o ritmo que a gente tá hoje? Nossa, eu tô com uma vida que eu tô com muita coisa. Então talvez eu precise tirar um pouquinho e observar mais o vazio. Deixar um vazio pra isso acontecer. Pô, tô só no 1 aqui. Já tem 5 anos que eu tô aqui, ó. Pô, acho que eu tenho que colocar alguns elementos ali pra movimentar. E agora você falou a palavra que é o fechamento dessa ideia. Movimento. Eu tenho comigo, e a Carol, né? Carol Góes, que é uma médica integrativa, ela traz, ela é minha aluna do método, e ela traz muita reflexão do quanto a expressão desbloqueia processos corporais. Então, o nosso corpo, ele congela emoções. Ele tem reações que ele congela sentimentos. Armazena. Quando a gente... Só que o que faz com que essa energia flua? O movimento. O que é o movimento? É o ritmo ordenado. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu já ficar nesse movimento, 1, 2, 3, 4. Eu já tô abrindo um canal de comunicação onde eu já tô percebendo uma outra energia permeando. 1, 2, 3, 4. Normalmente as pessoas querem entrar no ritmo assim, ó. Então, pra quem
busca compreender o ritmo, eu indico dança, capoeira, yoga, a própria palma da mão, brincadeiras de ritmo, onde você faça na perna 1, 2, 3, 4, na mão 2, 3, na boca É legal. 2, 3, 4. Pô, eu tenho dificuldade de cantar e tocar ao mesmo tempo. Falta de ritmo. Eu tenho dificuldade de dançar. É porque esse ritmo não tá integrado. Esse ritmo integrado, o que que é? É a sensibilidade do corpo de compreender a ação e o movimento. Se eu tenho medo de me movimentar, como que eu vou entrar no ritmo? Se eu tenho bloqueio pra fazer o movimento, só de fazer o movimento eu tô envergonhado. Caramba, como que eu vou entrar? Entrar no ritmo é a fluidez desse primeiro movimento. Mas aí, a limitação do movimento é identificação. Se eu dançar, vão me ver. Se me verem, eu tô lascado. Porque eu vou passar vergonha. Então, tudo permeia a mesma coisa, né? Sim. É o mesmo eixo, assim. Nossa, muito legal. Esses dias eu e o Lucas, a gente tava aqui em casa, né? E aí a gente colocou uma música muito engraçada, assim. Eu acho que é Olho de Deus. Qual que foi? Aquela de Deus. O olho de Deus, né? É um forrozinho, assim, né? É. E a gente foi dançar. E tipo assim, a minha mãe é bailarina. Mas eu, assim, eu tenho uma conexão com a dança, tipo, bem fluida. Mas nunca fui profissional, nada. Mas eu gosto muito de dançar. E o Lucas já tem uma questão com a dança que tinha ali um certo bloqueio. Uhum. Até quando você fez o leader training. E teve que subir no Foi palco. muito bom fazer o Subir leader no training, palco, porque dançar. No meio de um monte de mulheres, dançar a Aí música da sim. Xuxa. Foi bom, porque eu tive que dançar a discografia do Bee Gees inteira, da Música da Xuxa, Sandy Júnior. Isso já foi um grande Foi muito desbloqueio. sensacional. Cara, foi bom demais. Isso foi já um grande desbloqueio. Porém, ainda a gente percebe. Tipo, às vezes a gente vai dançar junto, a gente não entra numa sincronia assim. E aí eu tava lá ensinando 2 pra lá e 2 pra cá. E tipo, foi muito engraçado. Não É foi? muito gostoso a gente colocar mais dança na nossa rotina. Uhum. E eu tô curtindo pra caramba. Isso é uma coisa que eu dou um salve aqui pro nosso querido amigo, o Nandix. Que ele começou a aparecer na nossa vida e cada vez eu fui me interessando mais por esse negócio de… Meu, Dançar. como que é dançar, tipo, 2 horas? E esse é um método que eu acho legal. Às vezes o Ecstatic Dance, né? 2 horas dançando, porque depois de 1 hora e pouquinho, você já desconecta da identificação. Uhum. E aí, meu, já era. É só corpo. E o mesmo eixo que libera a sua dança intuitiva, libera a sua expressão do canto, libera a muito sua legal. composição. Uau. É o mesmo estado. Só que para entrar nesse estado, é esse caminho, né? Respiração, meditação, expressão. Expressão corporal como um todo. Então a dança tá dentro disso também. Muito bom. E aí, por isso que no método tem também essa frente do ritmo do corpo com a Adele, que ela vai trabalhar a dança intuitiva. E é justamente para despertar esse ritmo em conexão com a alma. Porque o que acontece? A música tá rolando. Antes de ouvir a música, a gente já quer dançar. A gente só ouviu 2 batidas. A gente só ouviu… tanak, 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 tanak. Uma dica para quem quer dançar, para quem quer manifestar o corpo e entrar no ritmo. É fazer essa pulsação vir de algum lugar perceptível. Então, por exemplo, respiração, né? Tchanak, tchanak, tchanak. Você vai percebendo que tá entrando, tá vindo. Aí você vai fazer movimentos lentos e sutis para você ir buscar as pontas desse ritmo. Tanak, 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 tanak. Você vai mergulhando aos pouquinhos nessa ideia de entrar no ritmo. Não precisa entrar de mergulho de cabeça, assim, porque é justamente esse mergulho que ativa essa ideia de que é errado sair do ritmo. Mas, na verdade, o ritmo ele é uma base pro desconhecido. O desconhecido, muitas vezes, é você dançar no contrapasso. Enquanto a música tá indo num passo, você tá lá no contrapasso, pra você tá maravilhoso. Muitas vezes pra você é um movimento que você quer só girar sem parar, e a música tá em outro compasso. Mas quando você gira sem parar e você volta pra aquele compasso que tá sendo ordenado, você vai perceber um elo de ligação entre você e a música.
e existe uma vibração em comum acontecendo. Aí essa é a grande dica. Para compor, para tocar, para cantar, é entrar em alinhamento com o que tá acontecendo. A música tá rolando de fundo, às vezes a gente acha que é só batida. Mas não, aquilo lá tá movimentando o nosso corpo. Quando a gente conecta devagarzinho, você vai indo, vai conectando, vai sentindo, daqui a pouco foi. Nossa, ó, tô aqui no ritmo. Então, o método também ajuda pra quem tem vontade de dançar. Eu acredito que todo mundo, todo ser humano é dançarino, cantor, compositor, apresentador, Eu também acredito. todo ser É humano. verdade. Com a sua forma e com o seu jeito. É claro que vão ter pessoas que vai ter facilidade extraordinária de dançar, que eu acho fantástico. Porque eu tô falando aqui, Lucas, mas a gente tá junto, meu irmão. Tamo nessa cura aí. É isso. Porque eu vejo falo, pô, tô dançando aqui, legal. Mas tem pessoas, cara, que tem uma conexão com o ritmo que é diferenciado. Que tem essa conexão de fazer até acrobacia. E isso é possível também, se houver dedicação. Mas tem algo que aí, pra mim, é o grande mistério. Dentro da essência de cada um, eu vejo que tem um negocinho que puxa a pessoa. Então, é não se comparar com essa expressão visceral dessa dança hiperconectada, mas se colocar também como alguém que pode dançar e que é um dançarino da sua forma. E todo mundo é compositor? Todo mundo fala, não é possível. Como assim? Todo mundo pode compor uma música? Todo mundo pode escrever uma música? Sim, todo mundo pode escrever uma música. A diferença é, você nunca vai conseguir imitar outra pessoa e a gente tem que entender onde estamos nessa composição. Pô, não toco violão, não toco tambor, não faço nenhum movimento artístico com música e quero compor, certo? Mas aí você entende que vai ser uma composição mais voltada ao eixo escrita, compor, poesia. Sim, pode ser, né? Ah, tá, eu toco pra caramba, mas não me vem a criatividade. Não me vem esse lado de uma ideia, alguma coisa do tipo. Pô, então você vai ter uma composição de uma melodia, você vai compor ali no instrumento, porque você não conseguiu externar. Ah, eu faço os dois, mas eu faço sempre igual, sempre padrão. Talvez seja porque você não esteja experimentando outros padrões. Então, a composição, ela é possível para todos, mas cada um vai estar em um lugar da composição. E eu acredito que todo ser humano pode compor a sua música em um dia conversando. A gente já consegue compor uma música que trate alguma emoção, alguma coisa de dentro. Como também, todo mundo pode tocar. Pô, eu tenho vontade de tocar um instrumento, vontade de... O que te desconecta disso? É quando você quer tocar no eu e não quer tocar com a alma. Quando você quer cantar com eu e você não quer cantar com a alma. Quando você quer apresentar o eu e não a alma. E aí, eu vou puxando essa frente, né? Ó, puxa pra alma, joga a palma, que a alma sabe de tudo. A alma tem o direcionamento. Então aqui, até pra gente suavizar um pouco aqui, vamos compor Vamos. uma música juntos? Vamos. Eita, olha o desafio, hein? Eita. Olha o desafio que eu me Peraí, coloco aqui, ó. Deixa eu me preparar aqui. Então vamos. Vamos lá, vou até tomar um golinho de cacau. Vamos compor. Eu vou pedir, dentro desse ritmo que eu fizer, 2, 3, 4, 1, 2. Eu vou fazer um som inesperado. A Sol vai fazer um som inesperado. E o Lucas vai fazer um som inesperado. Então, a gente vai repetir esses sons em um padrão. Dentro desse ritmo. Essa aqui é a ordem. A gente tá entrando em estado de flow, aceitando esse espaço do desconhecido. Então, eu vou fazer meu som aqui. Não precisa ser rítmico ainda, pode soltar o som à vontade. Mas o som que eu vou fazer é au. 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 Pera aí, que eu tô indo. Achei maravilhoso. É isso. Au. E agora a gente vai entrar em resposta imediata. Quando eu fizer o au, você faz o ela faz o an. Tá. Então eu ficaria au. Au. Au.
E a gente fez aqui 3 sons diferentes. Só que isso tem uma sonorização. Au, iu, au, iu, au, iu, au, iu, au, iu, E agora eu vou pedir pra vocês falarem uma palavra que simboliza esse amor de vocês. Maravilhoso. Luz. Confiança. Eu vou colocar confiança, luz e amor. Tá. Então a gente vai fazer confiança, luz, amor. Au, iu, 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 confiança, luz, amor. Au, Confiança, luz, amor. au. E aí agora, olha que gostoso. Eu vou fazer o elemento do Lucas, enquanto ele vai cantando. Confiança, luz, amor. Confiança, luz e amor. Confiança, luz e amor. Au, Confiança, luz e amor. au. Confiança, luz e amor. Astral, Confiança, luz e amor. astral, Confiança, luz e amor. astral. Legal, hein? Uma brincadeira simples que a gente manifestou confiança, luz e astral dentro de uma métrica onde vocês trouxeram as palavras e a gente, através da vibração do som, que a gente não sabia o que ia vir, au, au. A Sol tá super na vibe ali, ó. Aí você vai surgindo novas conexões que podem até encaixar melhor, né? Você Exato. colocou um astral ali que foi, né? Eu não tava fazendo uau, que era o elemento? O uau me remeteu ao astral. Como eu vou pensar no astral se eu não fizesse o som do uau? Uau. Então, todo mundo é compositor, mas a gente fica preso à ideia da composição. Então, se eu fosse seguir, eu seguiria com confiança, luz, amor, astral. Confiança, luz, amor, astral. Calma que tá tudo bem. Calma que tá tudo bem. Calma que tá tudo bem. Confiança, luz e amor. Confiança, luz e amor. Eu sei que você faz o bem. Eu faço bem aqui também. Confiança, luz e amor. Confiança, luz e amor. Au. Astral. Astral. E daqui a gente poderia continuar compondo, porque a gente tá só iniciando. Só que você percebe que já existe uma energia que você trouxe do astral. Agora ignora tudo que a gente fez. E se a música começasse com astral? Astral. 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 Vida e amor. Astral. Luz. Astral. Coração. Astral. Cacau. Astral. Trevizen. Astral. Uri. Astral. 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 E aí, só de falar assim, já cria outra atmosfera. É verdade. Se a gente for pra essa atmosfera, a gente fala: eu sou a luz do amor. 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 Astral. Sou a luz do amor. Astral. Sou a luz do amor. Mas é que você já... Mas olha Muito só, bom. a gente entra em estado de espontaneidade. A gente entra em estado de naturalidade. Porque quando começa, a cabeça é: cara, como que esse negócio vai virar uma música? É porque não tá no começo. Tá na fluidez. Agora, eu vou embora pra casa pensando: astral. Vai, com certeza. E você que tá em casa, você vai dormir pensando: astral. Vai. E vocês viram que vocês também cantaram? Sim. Pronto. Então aqui a gente teve uma manifestação de ritmo, uma manifestação de composição e uma manifestação de composição.
nessa autenticidade que nós somos e de um jeito que não é certo nem errado. Pois é. Ah, mas Caio, mas você pegou uma palavra muito fácil, né? Astral, amor. Mas por que precisava ser difícil? Pois é. Começa pelo fácil, né? Não é? É que aí você vai abrindo portas e portas e portas. Eu senti que quando a gente fez lá o Método Ori, né? A gente fez esse dia com vocês lá, foi muito gostoso. Foi tipo... Eu me senti como se fosse um dia de teatro, assim, de expressão, de várias coisas conectadas. E aí a pergunta pra quem tá nos escutando, né? Não é pra quem quer ser músico. É pra quem quer explorar. Cara, é pra quem quer se conectar profundamente com a sua real essência, usando a ferramenta da música, usando a ferramenta da respiração, usando a ferramenta do corpo, para conseguir se conectar com essa essência, com essa mensagem. Então tem muito aluno que trabalha no corporativo e tem o sonho de cantar. A hora que para na minha frente, a pessoa faz assim, ó. Então, tem muita vontade de cantar. E aí, a gente começa o processo. Eu falo, bom, então vamos lá. Eu vou fazer um som, você me imita. Aí eu faço, por exemplo, a pessoa. Não, aí a pessoa não vai, não. Não faz, tá trava. Como assim? Aí a pessoa ri, aí a pessoa mergulha. Já quebra o gelo, já. E aí, nesse momento que eu questiono, né? Onde que tá esse incômodo que você sentiu? Pois é. Eu tô aqui de alma pra você, tô de frente pra você com a minha alma. Você quer que eu converse com você como Caio? Como Caio, talvez, você vai ficar mais envergonhada. Ou mais envergonhado. Mas eu tô como alma. Então, como alma, eu tô vendo esse som que você emite como um brilho. Como algo que tá saindo da sua essência. E aí a pessoa fala, tá, então vamos lá. Aí começa assim. A pessoa, dá uma risada. Isso vai quebrar o gelo. Ei! E vai indo. Daqui a pouco a pessoa tá no meio de um podcast falando astral. É verdade. Porque o seu começo foi... Peraí que travou aqui. Peraí que o negócio foi. E depois você entrou num fluxo natural. Então, você é cantor? Não. Qual que é a sua intenção? Se conhecer. E aí tem pessoas que não eram cantores que estão se tornando. Sim. Artistas que estão se tornando pessoas que querem trabalhar com isso. Mas não é o foco. A pessoa não precisa cantar, não precisa ter nenhuma base rítmica. Sim. E a ideia é justamente estabelecer através do ritmo a confiança, a ordem, para a pessoa poder expressar esse desconhecido. Então ela vai tocar um tamborzinho xamânico. Nesse tambor xamânico, tum, 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 tum. Ela vai preencher esse espaço com o som que ela quiser. Tem algo do feminino muito bonito também, que eu trago muito pro meu masculino, que é deixar a voz falhar. A gente tem muita dificuldade em deixar a voz falhar cantando. Então eu tô lá, astral. Eu quero entregar completo, né? Astral. Mas se minha voz for pra astral, 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 astral. E eu vejo que a potencialidade vai saindo desse sensível. E vai crescendo. Astral, 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 astral. E vai construindo. O Danny Black faz umas paradas assim, né? Que ele dá uma brincada com a voz, muito legal. Eu sou fãzão dele. E é maravilhoso isso que você traz também, porque o pessoal que tá em casa... Por que a gente traz tantos temas aqui no podcast? Porque eu acredito que existem diversas formas da gente se conhecer e da gente também aprender a se regular. Porque a autorregulação, ela é algo que é o autoconhecimento colocado em prática. Não adianta eu saber que eu tenho tal emoção e que às vezes, sei lá, as emoções vêm com muita intensidade, mas eu não tô colocando em prática. Em prática é quando a gente faz uma autorregulação. E eu vejo o método, como você trouxe, não é só para quem quer se tornar músico, mas para quem quer também encontrar uma nova forma de se autorregular, não é verdade? É isso. Porque a dança, a respiração, a risada, tudo isso vai limpando, vai tirando ruído, né? O ritmo vai tirando ruído. É uma autorregulação potentíssima e fácil, divertida, né? E só depende de você, né? Assim, literalmente, né? Total, você é o seu recurso 100% ali. Sim. Eu venho de um histórico no meu antigo CPF
de 10 anos tocando metal, guitarra, tinha uma Flying V vermelha assim e tal. E curto ainda, vou treinar, às vezes eu gosto do som pesado, né? Todo som tem a sua propriedade interessante. Tem sua Mas medicina. tem sua medicina. Mas agora eu comecei a pegar as músicas no violão e comecei a aprender o djembe, né? O ano faz 2 anos. Meu, eu recomendo pra galera que quer tocar uma percussão, não sabe por onde começar. O djembe é muito gostoso. Uhum. O djembe é fácil de tocar, as músicas são fáceis de acompanhar. Uhum. É um instrumento viável Uhum. e, meu, um violão, uma voz, um djembe, e você acompanha um rolê, assim. Tem um djembezinho ali, é muito gostoso. Então, super recomendo pra quem, às vezes, quer começar a fazer um som assim, o djembe é muito legal. Tem uma questão da vibração que você citou agora que me chamou a atenção, que é um som mais denso, né? Mais pesado. Tem algo também da expressão que eu gosto de trazer, que é, por exemplo, aí fica como reflexão, né? Reflexão de todos que estão ouvindo, até para minha própria reflexão. Por exemplo, quando a gente escuta o funk, e automaticamente a gente classifica o funk como algo, e a gente olha e fala assim, nossa, uma música de baixo teor, de baixa vibração, a gente se esquece que culturalmente, quem produz funk, quem canta, também está expressando a sua visceralidade. Quando eu aponto o dedo para o funkeiro ou para alguém que está tocando um rock mais pesado, eu estou, de novo, identificado dentro de um olhar de que existe o certo e o errado. Uhum. Se eu não concordo com as mensagens que estão sendo emitidas, eu já parei para perguntar como eu posso contribuir para que novas mensagens sejam criadas? Será que músicos profissionais não podem fazer projetos que levem esse conhecimento de música para dentro de algumas comunidades? Isso eu falo porque eu moro em Taboão da Serra, eu conheço um cenário de comunidade, conheço pessoas que cantam funk e que estão ali, Lucas, com a sua verdade, entendeu? Que é o que move a pessoa a conseguir ir pra frente. E aí eu vejo como o rock, como um oposto desse movimento de sensibilização, também existe esse lugar. Não, aquilo ali é um rock, é denso, é pesado. Calma. É a expressão visceral. Energia. Então eu coloco todos os gêneros dentro desse olhar, de que se eu não concordo e eu quero compartilhar outra informação, vai dentro da minha mensagem. E aí levar esse conhecimento para que novas produções sejam feitas com novas ideias, com ideias que sejam produtivas para a sociedade, etc. Mas o julgamento de que se é denso, pesado, ruim, etc., é um limitador. Uhum. É um limitador. E aí, como eu disse, não estou classificando aqui como algo que é um fato. É mais para gerar uma reflexão interna. Sim. De o quanto eu perco meu tempo falando assim, ó. Nossa, aquilo ali, aquela música é uma porcaria. Uhum. Se eu tô classificando dessa forma, eu tô ignorando o ser por trás da música, a história e a cultura por trás disso, o formato, como tá sendo, o contexto. Uhum. E eu tô colocando um baita totem de julgamento na minha frente pra mim mesmo, porque eu vou ter que fazer algo melhor que aquilo. Com certeza não é minha alma que tá avaliando. Exatamente, com certeza não é minha alma, porque minha alma vai ser sensível de dizer assim, ó, cara, que bom que essa pessoa conseguiu colocar pra fora, mas eu quero fazer algo pra levar uma informação nova pra lá. Uhum. Porque eu acho que talvez não conheça esse lado. Então eu vou tentar gerar informação e educação pra construir. E aí um exercício pra você captar esse lance da vibração, que é legal, coloca a mão no seu peito e faz assim, ó. Você sente vibrar aqui o peito? É bem a voz de peito mesmo. Não é? Você sente o seu corpo vibrar, né? E agora se você fizer... some, né? Ela já sumiu. Então, em um ambiente, quando a gente traz um djembe, a gente toca o djembe ativando o corpo. O djembe, ele vai fazer o seu corpo vibrar. Tem coisa melhor, se você tá distraído, fora da presença, pra você voltar pro corpo, do que um belo de um grave fazendo tum, tum, tum. Aquilo vai pulsando, vai pulsando, vai pulsando. Então, muitas vezes, dentro do grave, do baixo, da guitarra, down,
aquilo lá faz você se conectar com o seu corpo. Sim. Aquilo lá faz você se conectar com a sua... Escuta um Korn, assim, por exemplo. Nossa, o Korn é visceral. muito bom. Você volta. Aí se você colocar uma música de uma vibração que vai trabalhar o agudo, o sutil, um violino, você vai abrir outro campo de esferas. percepção. É. É isso. E aí eu parei de tentar entender como a música e etc. E eu vou mais pela vibração. Caramba, quando eu escuto essa música, ela me dá uma vibração no corpo muito forte. Tem vezes que eu preciso estar mais aqui. Então não é que é ruim. É o É que que o que minha alma tá precisando. Pronto. Né? Aí já é uma autorregulação. Porque você já começa a perceber o som de uma forma diferente. E não do jeito que... Ah, não. O cara não deveria estar fazendo aquilo, não. Deveria fazer só pra mim. Ele deveria parar a vida dele pra ele tocar só o que eu quero ouvir. E não é assim, né? Às vezes a gente sai na rua, tá rolando um ritmo X. A gente só de passar e ouvir, você já ressoa, né? Já fala assim, caramba, nossa. E aí é esse cuidado, né? Tipo, nossa, eu não estou pra essa vibração no momento. Mas não é que a vibração seja ruim. Se tá vibrando é uma verdade, né? E se é uma verdade, não cabe essa análise do eu, né? Sim, e se aquilo de repente é um ruído pra mim, o quanto de ruído eu também tô colocando quando eu tô julgando, né? Pronto. E aí eu pergunto, qual é a canção que representa a sua verdade agora? A sua mensagem, aquilo que tá assim, sei lá, né? Porque eu tô vendo violão ali. Opa! Eu tô falando assim, nossa. Né? Eu vou cantar uma pra representar essa verdade. E eu não sei, a gente já tá caminhando pro final. Sim. Então, eu vou cantar uma pra representar essa verdade. E depois mais uma pra representar o Tribe Zen. Essa família, eu sempre fui muito bem acolhido por vocês. Sempre me sinto muito bem com vocês. Admiro o trabalho que vocês fazem. O espaço que vocês abrem. A coragem que vocês têm. Então vai ser realmente nesse lugar. E para finalizar esse contexto do método Ori, para amarrar, teremos a imersão Ori em breve. Sim. Que vai acontecer no espaço Tribe Zen. Aí já aproveita e dá um abraço na gente, né? A gente já colocou data, né? Já. Dia 7 de... Não. Dia 6 do 7. 6 do 7. 6 de julho. 6 de 2025. Se você estiver escutando esse podcast depois, anos depois, quem sabe, procura lá no perfil do Rajori também. Exato, pra ver como foi. Sim. E a ideia desse dia é um dia inteiro de criatividade, expressão. Expressão. Coisa boa. Corporal, expressão vocal, composição. Então, aqui a gente tá em um espaço que também tem natureza. Então, essa conexão com a natureza é pra gente conseguir trabalhar esse eixo de expressão. Não é só pra quem canta, como eu disse, não é pra artista, é pra todas as pessoas que estão buscando autorregulação emocional, trabalhar a sua própria expressão. Pô, eu tenho que fazer uma apresentação na empresa, mas toda vez que eu chego lá, eu fico com medo. Esse medo pode ser trabalhado e a gente pode trabalhar isso com ritmo, trazendo essa segurança, entendendo por que esse medo existe. E isso vai ser abordado nesse dia da imersão. Então vai ser um grupo pequeno de, acho que, no máximo... A gente falou 25 pessoas, já tem alguns inscritos, né? Temos 10 inscritos. Que legal. E então temos mais 15 vagas. E fica aqui, esse convite. Eu já fiquei imaginando, assim, a gente fazendo aqueles exercícios maravilhosos nesse gramado aqui na frente, a gente dançando. Vai ter cacau também, né? Vai ter cacau. Vai ter várias... vai ter os mantras, né? Nossa, que é maravilhoso. Cara, eu não posso dar muito spoiler. É muito bacana. Mas é um espaço pra gente exercitar essa criatividade, sabendo e tendo a certeza que essa condução está sendo feita pela alma. Sim. Então, onde existe a alma, não existe julgamento. Onde existe a alma, não tem medo. Estamos conectados como alma para promover também, né, esse dia. E o sentido total de tudo isso é o meu nome, né? Rajori. Que haja Ori. Ori, para mim, como orixá pessoal, é a minha primeira comunicação. É com quem eu converso e é onde eu coloco a minha desidentificação. Ori ou eu. Então, o método Ori, Rajori, é tudo sobre esse processo de desidentificação.
e abrir espaço para que essa alma manifeste. Então, artisticamente, eu convido a todos para depois verem o trabalho do Infância e Fé, que eu vou lançar no dia do meu aniversário, 27 de julho. Tenho também o trabalho no Spotify já lançado, como Rajari. Em breve vou lançar Jesus na Floresta com Felipe Espério. Essa música tá altíssima. Soletra pra galera aí te encontrar. Com... No Instagram é Rajori, H-A-A-J-O-R-I. Pra ficar fácil, é Aja Uri. Perfeito. E o J você puxa pra frente. Ajori. E as informações da imersão vai estar aqui com o pessoal da Tribe. Sim, todas as a gente redes. vai deixar na descrição do episódio. Eu tô super animada porque vai ser um dia fantástico. Vai, velho. A Muito primeira bom. já adorei, amei. Quero dançar, cantar, quero fazer várias coisas aí. Dessas músicas que eu tenho lançada, eu vou trazer uma música aqui diferente. Que é uma música que eu venho me conectando e eu vou convidar vocês também pra cantar. Uhum. Ela é super fácil, ela é super tranquila. Não existe esse padrão de certo e errado. A gente tá aqui pra gente se conectar e pra gente poder vibrar esse som juntos. Vamos lá. E aqui é, de fato, a manifestação mais pura do meu ser, trazendo a essência de fé e de esperança, me conectando com a mensagem de que todo dia na minha vida nasce uma oportunidade, todo dia o sol renova as minhas esperanças. Onde quer que eu vá, que eu seja mensageiro da alma. Onde quer que eu vá, que eu aceite quem eu sou. Onde quer que eu vá, que eu possa inspirar, me conhecer. E assim eu vou vocalizar o A. E peço para vocês irem junto comigo, do jeitinho de vocês, no tempo de vocês, sutil, devagarzinho. Nasce uma oportunidade, todo dia o sol renova as esperanças. Onde quer que eu vá, que eu seja mensageiro da força e da coragem do amor verdadeiro. Calma que você nunca esteve sozinho, tanta gente já cruzou seu caminho. Levante sua cabeça, firma tua coragem, insista e faça o bem, porque o mal não descansa. Tenha fé e esperança. Tenha fé e esperança. Tenha fé, e esperança. Tenha fé e esperança. Senhor com os pés na terra, acolhe o choro da criança. Um sutil raio de luz
com mensagens de esperança. Eu sou um senhor com os pés na terra, acolhendo o choro das crianças. Sou um sutil raio de luz, com mensagens de esperança. Tenha fé e esperança. E se a gente reverbera o ar, ele continua na mente, né? Até sua tosse entrou No ritmo. Que coisa linda. Nossa. Veio um pigarro gigante aqui. Aí já fez parte E ele do também é ritmo, uma já verdade, né? É uma O verdade. cigarro também é algo que faz parte. Quantas vezes a gente cantando, a gente bloqueia o pigarro, que é algo que o nosso corpo está emitindo, porque a gente precisa agradar a ideia de perfeição que a música tem que ser Pois é. perfeita. Se a pessoa não pode aceitar o seu pigarro, Lucas, É verdade. não É isso. Não é? Uhum. E aí, pra gente conectar agora com a música que nos conectou, Essa é Tribo, a canção. trazendo a consciência de que eu vou curar o mundo partindo do meu mundo interior. Quando eu me curo, quando eu curo a minha perspectiva, eu curo quem tá ao meu redor e assim eu curo o mundo. Essa música, eu tive um baita processo pra lançar, porque eu pensei, como que eu vou ter a audácia de escrever "Nós vamos curar o mundo"? Vão achar que eu sou um ingênuo. E até essa explicação minha é pra confortar essa ingenuidade. Prazer em conhecer vocês, eu sinto amor por todo mundo. Obrigado por compartilhar algo que é tão profundo. Eu achei minha tribo, quem está comigo, não tenho mais medo, Não corro perigo, sou parte de algo que é maior que eu. Se você duvida, não entendeu, nós vamos salvar o mundo. 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 Prazer em conhecer vocês. Eu sinto amor por todo mundo. Obrigado por compartilhar algo que é tão profundo. Vem, sol! Achei minha tribo. Quem está comigo, eu não tenho mais medo. Não corro perigo, sou parte de algo que é maior que eu. Se você duvida, Não entendeu? Nós vamos salvar o mundo. 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 Alegria, coragem, astral, cacau, conversa, amor, desidentificação, identificação, eu, Uri, ego, manifestação. Você esqueceu a letra, mas eu cobri a sua voz, porque é assim que funciona. Se um esquece, o outro tá ali. Às vezes eu vou me esquecer de respirar, vou lembrar do Lucas e vou me lembrar. Às vezes eu vou me esquecer de sorrir, vou olhar pra sol e vou me divertir. Prazer em conhecer vocês. Viva o trabalho do Tribe Zen.
E viva a expressão visceral no som que vamos emitir agora, cada um na sua expressão. O som que vier, bota pra fora. 1, 2, 3. Arrou! Aô! Gratidão, gente. Nossa, maravilhoso. Gratidão, Bom. só diversão, uma É um alegria. papo que daria pra gente ficar aqui 4 horas só ouvindo você falar. Porque, assim, a sua voz, a sua expressão é música. É música. E me inspira. Me inspira pra ser música E também. você tá cantando, hein? Ó, eu peguei que tá rolando ali, viu? A gente começou a fazer aula agora com a Ana Caru. Não sei se você conhece a Ana Caru. Maravilhosa. Então, estamos no comecinho, mas em breve a gente vai estar fazendo um som. Em aí, breve a gente vai fazer cantando. um dia imersivo com você aqui também. Vamos fazer. E sabe uma coisa que vocês já têm muito legal, só pra concluir, como uma ideia? Às vezes, vocês podem pedir uma ajuda pra alguém compor, por exemplo, um ritmo musical, pra vocês trazerem uma poesia em cima. Legal, hein? falada. Bacana. Isso vai abrindo essa expressão e essa composição em formato de fala inicialmente também. Uhum. Porque até a coragem de cantar e seguir, tem esse passo também inicial, que pode ser bacana. Por exemplo, tá rolando no fundo. E aí vem a expressão, né? Fé. Eu acredito na fé, acredito no axé. Acredito na bondade, acredito no pajé. Acredito na terra, acredito na esfera que eu vivo, essa esfera tão bela. Acredito em Deus, acredito em Jesus. Onde tem fogo tem chama, onde tem chama tem luz. Acredito na força do fogo, acredito na força da luz. Onde tem chama tem fogo, onde tem fogo é Jesus. Onde tem fogo é Jesus. E isso daqui eu tô fazendo agora, numa brincadeira, tipo poética. E tem muita legal. coisa com música que a gente pode fazer, que não é só... nada! Não, o basiquinho, né? Tipo Sim. poesia. Tipo muito poesia. legal. E vocês têm já uma linha de fala Uhum. muito bonita, né? Então, vocês já são Legal. poéticos também. Sim. Muito Nossa, bom. adorei. Muito bom. Só diversão. Bom. Gratidão por você trazer sua luz, sua alegria aqui no estúdio, na nossa casinha. Muito legal. Foi uma Sua honra. ancestralidade, sua espiritualidade. Gratidão muito, muito também. especial poder conhecer um pouco mais de você. Porque, assim, a admiração e essa conexão de alma a gente já tem faz tempo. E poder conhecer mais ainda sobre a sua história, eu acredito que pode inspirar muitas pessoas aqui que vão nos ouvir também. Um dia, vou colocar um desafio aqui. Um dia a gente vai tocar uma música, eu e a Sol. Tocando violão e cantando. A gente Uma tá com canção. esse projeto. Uau! Se vai ser autoral, não sei. Mas vai acontecer. E nesse podcast a gente vai falar. Aprendemos, Vamos. desbloqueamos. É isso. E é isso. E fica esse convite para todos que queiram mergulhar na própria essência com o espelho. Então eu dou aula também mensal. Quem sentir de fazer aula do Método Ori, 4 aulas no mês, Legal. 4 encontros no formato do online e no presencial. Que a gente vai trabalhando eixo a eixo. Eixo de ritmo. Muito bom. Então o ritmo, por exemplo, tocando djembe, você aprende o toque do djembe. E aí você pode também aprender como ter ritmo para tudo, para dança, para o toque. Então o ritmo amplia. Composição, que é isso, que é essa expressão da poesia em tudo. E a voz, né? Que é ter alguém para te ouvir Muito bom. como espelho de puro amor e atenção, né? Faz Sim. toda a diferença. Recomendo. Nossa, maravilhoso. Muito bom. E assim, a gente sempre tá nos shows do Rajari, da galera que a gente gosta, assim. E a gente sempre traz eles nos nossos eventos também. Então fiquem ligados aí na nossa agenda também. Contato do Rajari tá aí na descrição do episódio. E também se o pessoal quiser pra você ir tocar em eventos, essas coisas, você tá super aberto, né? Super aberto. Pode mandar Maravilhoso. mensagem pelo Instagram. Ou também pela página aqui do Tribezen. Se alguém mandar alguma coisa. Pode mandar que a aqui, gente comenta. manda Isso. que eles Encaminha. encaminham. E pra concluir, assim, em vibração, eu trouxe um processo muito profundo, né? Que ali o Lucas, com toda a sensibilidade, falou: meu irmão, quero fazer uma pergunta mais íntima. E com muita honra eu abro esse processo com a minha mãe, com o luto do meu pai, do meu irmão. E espero que todos tenham se conectado com a essência dessa mensagem, que é libertação.
Que a gente possa, através da expressão, se libertar do apego, se libertar da identificação, se libertar do que nos aprisiona, da vergonha que dá fazer algo pro outro. E que fiquem essas reflexões, né? Por que eu não tô fazendo pra mim? Por que eu tô tão preocupado como você trouxe? Pois é. Então, o intuito todo dessa conversa é despertar essa sensação de quem tá ouvindo aqui pode expressar o seu eu sem medo de ser feliz. E tem família e tem amigos aqui pra ajudar. Boa, tamo junto, galera. Comenta aí o que você achou do episódio. E espalha a semente para mais pessoas. A gente se vê no próximo episódio. Gratidão, pessoal. Gratidão. Tchau. Raio, Gratidão.